Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da Palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para a nossa vida hoje. Vamos ver qual o conselho, né? Qual o pouquinho de mudança que a gente pode dar para agradar o coração do Pai, né? Para que a gente possa cada dia sermos pessoas melhores, né? Não diante das pessoas, mas em primeiro lugar diante de Deus, né? Quando a gente se posiciona a ser uma pessoa melhor cada dia, né? As pessoas que estão ao nosso redor, ela começa a observar e muitas começam a ter sede, a querer também conhecer esse Deus que transformou a nossa vida, né? Então a gente também serve de testemunho para as pessoas, né, que está do nosso lado, para as pessoas que nos observam, né? Ah, fulana era uma pessoa tão assim, mas fulana agora está uma pessoa totalmente diferente. Então, quem tem o poder para realizar essas coisas na nossa vida? Só Jesus Cristo, né? E mais ninguém. E a nossa força de vontade, claro, porque a partir do momento que a gente dá o nosso sim, a partir do momento que a gente abre o coração para entender a palavra, para querer mudar dentro do limite de cada um, mas que a gente se esforce, né? A gente tem favores de Deus, sim, né? E as pessoas, elas começam a observar a nossa vida, o nosso comportamento diante delas. Amém? Então, hoje a palavra de Deus, ela vai estar no livro de João, né? Aqui, ó. Livro de João, no capítulo 5, aqui, no versículo do 1 ao 16. Do 1 ao 16. Aqui. Então a palavra de Deus nos diz: a vida está acima da lei. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betsaida. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina depois que a água fosse movida ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente. Você quer ficar curado? Que estava doente havia muito tempo. Então lhes perguntou: Você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse: Levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso, as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: Hoje é dia de sábado. A lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: Aquele homem que me curou disse: Pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: Quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Você ficou curado?
não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Jesus então lhe disse: Meu pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. Por isso as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. É um evangelho um pouquinho grande, que precisa de muita atenção para que a gente possa entender. A gente tem que transferir para a nossa vida esse evangelho aqui. Cada coisa que é falada nesse evangelho é algo de interessante para a nossa vida, para a nossa mudança de vida. Tudo aqui tem um significado. A palavra diz que neste lugar, em Jerusalém, existia uma piscina, né? Aonde as pessoas eram curadas fisicamente, né? Para isso, descia um anjo, de vez em quando, vamos se dizer que de 15 em 15 minutos descia um anjo, agitava a água, e naquele agitar da água, a primeira pessoa que pulasse, a primeira pessoa que fosse colocada ali dentro daquela água, seria curado, né? Na carne, no corpo, na sua doença visível, ali naquele momento, né? Mas o que verdadeiramente acontece, o que significa essa piscina, né, que a gente pode trazer para a nossa vida? Vejam só. Nesse evangelho, Jesus, ele nos mostra que nós não temos somente a doença da carne, né? Nós temos a doença da carne, mas também nós temos a doença do espírito, né? Existe uma doença dentro da nossa alma, do nosso espírito, né? É uma coisa que a gente não liga. Nós ligamos para a nossa doença física, com aquilo que dói, aquilo que está nos incomodando, né? Então, aquilo ali, eu vou ao médico, eu quero saber, quero cuidar do meu corpo. Muitas vezes você vai fazer exames periódicos, assim, exames anuais para saber como você está, né? Então, é uma preocupação que temos com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? O médico, ele está ali para passar, para medicar, para fazer os exames, para saber o que verdadeiramente a gente tem. E com o tempo ficamos curados. Mas a gente esquece que nós somos espírito também. Nós não somos somente carne, nós somos espírito e carne, né? Espírito e carne. Nós não somos como anjos. Os anjos, ele é só espírito. E nós somos espírito e carne. Temos doença na carne, visível, como fala a palavra aqui, é coxo, é cego, é aleijado, não tem perna, não tem braço, não tem, enfim, né? A doença visível que todo mundo olha e vê. Mas e a doença da alma? E a doença do nosso espírito? Que doença seria essa? Seria tudo aquilo que a gente guarda de ruim no nosso coração. Um exemplo. Uma pessoa avarenta. Essa pessoa, ela é apegada aos bens materiais. Essa pessoa é uma pessoa doente na alma. É uma doença da alma, porque é uma coisa que a gente não vê. A gente não vê um corte, a gente não vê nada. É uma coisa da alma da pessoa, ou seja, ela passou a ser daquela forma avarenta, apegada às coisas materiais. E ali, aquilo é uma doença, aquilo contamina as outras pessoas que moram com ela, né? Aquilo contamina as pessoas, porque
o mal do avarento é tão pesado, né, que destrói qualquer família. Não tem casa que seja movimentada dentro de uma avareza. Uma pessoa dentro de casa avarenta é um atraso de vida. Nada vai para frente. Porque tudo que a pessoa pensa é em para si, para si. Nada para ninguém, só para si. É para mim, isso aqui é para mim, se eu der vai me faltar e por aí vai. É uma das doenças da alma. Outra doença da alma é a falta de perdão. Quando eu não perdoo, eu não estou fazendo mal à pessoa, eu estou fazendo mal para mim. Eu guardo isso comigo, eu levo essa pessoa para a minha vida inteira até a minha morte. E quando chega a minha morte, eu ainda vou penar dobrado, porque eu não abro o meu coração orgulhoso para perdoar aquela pessoa do mal que ela me fez. Então não é a pessoa que é prejudicada pela sua falta de perdão. É nós mesmos, somos nós que levamos isso. É aquele abuso, é aquela coisa que a gente não pode ver a pessoa, é aquela coisa ruim. Tem gente que, misericórdia, parece que morreu. O dia se acaba quando você encontra aquela pessoa que você está com raiva, com ódio, com ressentimento. Então, falta de perdão, ressentimento, ódio, tudo que guardamos dentro do nosso coração é a nossa doença espiritual, é a nossa doença no espírito. Né? E assim sucessivamente, são muitas coisas. Né? A gula é um pecado dos 7 capitais. A gula, né? A avareza. Né? Então, isso são pecados do nosso espírito. Da nossa carne a gente pode ver. Percebemos que ali ao redor daquela piscina existia muita gente, mas muita gente aleijada, muita gente que não falava, que não via, que não andava, né? Tudo é doença do corpo, aonde todo mundo via aquilo ali. E a palavra diz que existia uma piscina. Essa piscina, ela representa o nosso batismo. Na verdade, o Evangelho, ele vem falar sobre a nossa doença espiritual. Ele vem nos mostrar, Jesus, que ele não só cura o corpo, mas ele cura primeiro a nossa alma, o nosso espírito. Para que a gente tenha, muitas vezes, a cura da carne. Muitas vezes a gente é uma pessoa doente, uma pessoa que acha que é depressiva, uma pessoa que acha que tem ansiedade, de tanta coisa ruim que se guarda dentro de si. Não abre o coração para perdoar ninguém, não pede o perdão a ninguém, né? E ali aquilo vai tomando conta do espírito da pessoa e a pessoa se torna uma pessoa ansiosa, depressiva, com crise de pânico, que não pode sair na rua. Então, a doença espiritual, com certeza, essa tal de depressão é uma doença espiritual, né? E aí, Jesus nos mostra nesse evangelho que aquele homem em especial, porque Jesus ele estava passando ali, então ele poderia curar a todos que estavam ali. Mas ele olhou para esse homem. Ele olhou para esse homem. E quando ele chega junto do homem, o que é que ele diz? Você quer ser curado? Pegue sua cama e siga. Aí você veja a versão do homem. Vamos ver o que o homem fala. Aí o homem diz: Senhor, faz tempo que eu estou aqui, né? Faz tempo que eu estou aqui. Mas quando a água se movimenta, eu não tenho ninguém que me leve, me coloque lá na água para que eu seja curado. Ele falava da cura física dele, porque ali representava aquela piscina a cura do corpo da pessoa, né? Então, na descida do anjo, a palavra diz que de vez em quando descia um anjo para movimentar a água. Esse anjo, né, é a nossa conversão. É a nossa conversão. A partir do momento que a gente dá o nosso sim, a gente se converte, a gente vai pedir perdão, a gente vai perdoar,
A gente vai, se você não é batizado, você vai se batizar. E as águas dessa piscina representam o nosso batismo. A partir do momento que você é batizado, o primeiro pecado a ser retirado da nossa vida, da nossa alma, é o pecado original. Quando a gente se batiza de pequeno, de bebê, então a gente já cresce dentro da graça de Deus, porque aquele pecado original pelo qual a gente nasceu já não existe mais. Então a gente cresce com o Espírito Santo de Deus em nós, né? Então, as águas dessa piscina representam o nosso batismo, né? O que é que acontece quando você vai se batizar de grande? Você não precisa fazer uma boa confissão, entregar para Jesus todos os seus pecados. Você faz uma boa confissão e aí você vai lá e se batiza. Você faz uma boa confissão, você vai lá e faz a sua primeira comunhão, né? Então você está limpo. Você está limpo de tudo. Ali você entregou tudo nas mãos de Deus, pediu perdão, né? Pediu perdão a Jesus Cristo e perdoou as pessoas que você tem raiva. Então ali há um renovo em você. Há um renovo na nossa vida quando a gente nos batiza, né? E aí a gente percebe que em especial existia esse homem. E fazia 38 anos que ele era assim. E 38 anos, a palavra diz que ele ficava ali esperando que alguém desse a mão, colocasse ele na piscina. Nesse momento que o anjo descia para movimentar a água. Aparentemente, eu acredito muito nisso, que ele tinha pecados espirituais, vamos dizer assim, né? Tinha pecados espirituais, ele era apegado a esses pecados e ele não dava o seu sim para perdoar. Por quê? Porque ele esperava que alguém o pegasse. O anjo descia, ou seja, muitas vezes a gente tem o chamado, sempre aparece um anjo na nossa vida para nos levar para a igreja. Sempre existe um anjo para nos levar, fala de Jesus, leva você a conhecer a igreja, a conhecer a palavra de Deus, pede a sua conversão. Se você não é batizado, insiste para que você se batize, né? E muitas vezes você não quer. Muitas vezes você diz: eu não perdoo fulano nem na hora do meu leito. Eu posso estar morrendo, eu posso estar no último suspiro, eu não dou o meu perdão a fulano nunca. Eu vou morrer assim. Então, você vai morrer assim. Você vai morrer assim, e a sua alma, o seu espírito, só Jesus Cristo para ter misericórdia dele. Porque muitas vezes aquela pessoa a quem você não perdoa, já lhe perdoou há muito tempo. E está andando livre. Livre. Se aquela pessoa morrer, aquela pessoa não leva o pecado de lhe odiar ou de você não ter perdoado. Mas você vai levar porque você não quer perdoar aquela pessoa. Então isso é uma doença da alma. E a palavra diz que esse homem, toda vez que o anjo descia, ou seja, toda vez que os anjos chegam na nossa vida e pede para que a gente se converta, convida-nos a ir a uma igreja, seja ela qual for, mas convida, né? Muitas vezes você está atribulado, você está com ódio, com rancor, com ressentimento. Aquilo está te corroendo tanto que você chega num grupo de oração, você desaba, você chora, você sente um alívio, ou seja, a tua alma ela sente um alívio, porque você entregou tudo naquele momento ali. Então, assim, existem anjos que nos chamam, nos convidam. Então, a descida desse anjo para essa piscina representa os anjos que aparecem na nossa vida a nos convidar. Aí há uma igreja, muitas vezes, a nos batizar quando não somos batizados, né? E a água representa o nosso batismo. A partir do momento que você se batiza, você é uma nova criatura. Você volta ao braço do Pai. E quando a gente se batiza de criança, o primeiro pecado do nosso espírito ali, que a gente nasce com ele, trazendo essa herança dos nossos pais, Adão e Eva, é retirado.
E a gente cresce com a graça de Deus, com o favor de Deus. Somos filhos, voltamos a ser filho do Pai, porque antes disso não somos criatura. Criatura criada por Deus e que foi descartada a partir do pecado de Adão e Eva. Eles eram filhos de Deus. Deus os fez, deu a ordem, mas Satanás foi lá e fez com que a mulher pecasse, né? Desobedecendo a Deus e assim rompendo toda a amizade com Deus. Deixaram de ser filhos e voltaram a ser criaturas criadas por Deus. Assim, os seus descendentes também. Nós. Então, a nossa igreja, na sua sabedoria, nos batiza de criança, acreditando que o nosso pecado original ele fica para trás e nós crescemos na graça de Deus, com a amizade com Deus na nossa vida. Então, a gente precisa entender que existe a doença da alma. A gente precisa se preocupar mais com a doença da nossa alma. Como está a minha alma, como está o meu espírito. O meu espírito, né? Porque a alma é a nossa vivência, é o nosso sopro de vida. Mas o espírito é aquilo que tudo sente. Né? É aquilo que, se você está com o coração atribulado, seu espírito está sentindo. Né? Não é a nossa carne ela sente a dor. Eu levei essa queimadura aqui, na panela. Então, eu senti a dor da queimadura, né? Mas existe a dor da nossa alma, né? E muitas vezes a gente não cura. Como que eu posso curar a minha alma? Como que eu posso curar o meu espírito? Eu posso curar procurando as coisas de Deus. Eu posso procurar num grupo de oração, num culto, seja lá, onde eu me sinta bem, aonde a palavra de Deus ela é proclamada, aonde existe o louvor, aonde existe o incentivo a pedir perdão às pessoas. Infelizmente, hoje, as pessoas elas não ligam muito para a doença espiritual, né? Elas ligam para ser curada na carne. Mas você pode ver que muitas vezes você é curado na carne, mas a sua alma ela é atribulada. Você não tem sossego, você não tem paz no seu coração. E quando você não tem paz, você é uma pessoa espiritualmente doente. Então, voltando ao Evangelho, este homem, provavelmente, ele era um homem apegado aos seus pecados da alma, né? Suas doenças da alma. Ele era um homem doente espiritualmente falando. Ele tinha rancor, provavelmente ele tinha um ódio dentro dele que ele não perdoava. Existia algo ali. E Jesus, conhecedor do coração do ser humano, olhou para todas aquelas pessoas que estavam ali. Ninguém estava com o coração aberto a se curar espiritualmente, se é que você me entende. Aquele povo que estava ao redor daquela piscina, né, todos poderiam, porque nem todos ali eram cegos, todos poderiam cair. Mas existe aquela senha, né, como se diz, a senha que vai ser chamada para a gente ir embora daqui. Eu acredito que exista uma senha quando o anjo vem nos convidar a gente se converter verdadeiramente, a gente mudar verdadeiramente de vida, né? Para que a gente possa alcançar os outros favores de Deus que vem a dor da carne, a doença da carne. A gente tem muito relato de pessoas que tentaram se curar de câncer, né? E não conseguia de jeito nenhum. Foi dar o perdão e tem um testemunho lindíssimo de cura do câncer. O perdoar. Quando você limpa a sua alma dessas coisas podres que as pessoas colocam dentro de nós, a gente tem os favores de Deus para ser curado até na carne, até na nossa doença. Então a palavra diz que Jesus olhou para aquele homem e perguntou a ele se ele queria ser curado. Então ele diz que não tinha ninguém.
Não tinha ninguém que o colocasse naquela piscina, né? Porque tinha que ser o primeiro a pular na piscina. Só servia se fosse assim, né? O primeiro que pulasse ficaria curada. Então, cada um que pulava naquela piscina tinha uma cura espiritual a ser curada. E naquele momento deu seu sim. E ali o anjo vem e leva. É como se fosse um batismo. A partir do momento que aquela pessoa se mergulhava-se naquela piscina, a cura vinha fisicamente. Então, para as pessoas que não entendiam lá, era só a cura física, mas não era. Jesus, o conhecedor do nosso coração, sabia que ali existia cura espiritual para acontecer. Então, dentro do nosso coração existe perdões a dar. Existe pessoas que a gente leva para o resto da vida porque nos ofendeu, porque não nos realizou como pessoa, porque atrasou a nossa vida, porque tudo não correu da forma como eu queria que fosse, né? Então a minha vida ficou parada por um determinado tempo devido àquela criatura que nada queria com a vida. Eu não perdoo ele por nada nesta vida, né? Então, eu estou doente no espírito. Mas, a partir do momento que eu for uma conhecedora da palavra de Deus, eu vou pedir a graça do perdão a Deus. E aí, o anjo vai descer e será o meu momento de mergulhar, né? No nosso caso, que já somos batizados, é o momento da gente se entregar verdadeiramente a Deus, se converter e perdoar as pessoas que precisam. Tirar do nosso coração tudo aquilo que não presta, né? Então o Evangelho hoje, ele vem falar sobre isso. Ele vem nos alertar que a gente precisa entender que somos carne e espírito. Precisamos alimentar a nossa carne com o nosso alimento diário, né? 3 vezes por dia, tirando os lanchinhos que a gente faz aqui e acolá. A gente precisa alimentar o nosso corpo para que a gente se mantenha de pé, para que a gente possa ter vigor para trabalhar, né? Assim, a mesma coisa existe. O nosso alimento espiritual. A gente precisa se alimentar das coisas espirituais de Deus, né? Para que a gente seja pessoas limpas de coração e de carne. Para que aquilo que está, aquela enfermidade que está em você, ela seja curada através do seu coração, que nós precisamos dar o perdão, precisamos tirar. É por isso que quando a gente discute com alguém, a gente não pode se intrigar e levar para a vida, não. A gente tem que de imediato entrar num acordo, falar, não sair dali sem antes fazer a reconciliação com aquela pessoa. Porque o nosso coração, ele é assim. Ele vai acumulando coisas, e as pessoas que não entendem muitas vezes olham e dizem assim: nossa, como tu és doida, como tu foi perdoar uma pessoa que te magoou tanto, que te machucou, que te humilhou, que te tirou como um nada, né? Não entende que a pessoa, ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa que quer primeiramente se curar espiritualmente, para que qualquer doença que venha ser acometada em cima dela, ela seja curada também pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. É por isso que existe tanta gente enferma em cima de uma cama, tanta gente que sofre, né? Tanta gente que sofre. Muita gente pergunta assim: eu não entendo por que as crianças sofrem tanto. Eu não entendo por que um câncer em cima de uma criança. Eu não entendo porque se uma criança ela é um anjo, ela não tem pecado, né? Ela não tem nada. E como que pode acontecer uma coisa dessa? Ela é uma criança, ela é uma pessoa. Todos nós que estamos aqui iremos sofrer pelas nossas desobediências. Ah, mas criança não tem desobediência. Mas os pais têm a desobediência.
né? Quem sabe se através daquela enfermidade daquela criança, quantos pais não se convertem, verdadeiramente não sai da vida errada que está para obter a cura da criança, e muitas vezes a criança é curada, né? Às vezes aquela enfermidade não é para matar a criança, não é para maltratar, mas para a conversão dos seus pais, né? Os seus pais que muitas vezes estão vivendo errado e que vai mostrar ali, ó, o exemplo errado para a criança. Muitas vezes a criança está ali, tem um momento ali você se converte, ali você começa a confiar em Deus, você muda a sua vida. Você passa a criar os seus filhos de uma forma diferente, fora de um mundo, de uma sociedade podre, né? Ah, mas é muito difícil a gente criar um filho e quando chegar a adolescência ele não se meter aí com as coisas do mundo. Depende. Eles podem até se meter, isso aí é uma coisa que a gente não pode evitar, né? A gente não pode evitar, a gente não pode pegar e colocar eles dentro de uma bolha. Mas a gente pode dar o exemplo desde pequeno. Você dá o exemplo de pequeno, você leva para a igreja, você mostra o caminho certo das coisas de Deus e eles vão ter ali o discernimento. Se eles se desviarem, com certeza um dia eles vão voltar. Porque vocês deixaram ali a base, né? É a base. Então é sobre isso. O evangelho de hoje, essa piscina, esse homem que em especial Jesus olhou, chegou junto dele, né? É porque chegou o momento dele. Ele quis perdoar, ele tinha perdões a dar, ele deu. Então no momento Jesus chegou junto e disse: meu filho, você quer ser curado, você vai ser agora. E a palavra diz que ele não precisou entrar na piscina. Ele não precisou entrar na piscina. Jesus mandou ele pegar a cama dele e ir embora com a cama dele. E a gente observa que os fariseus, como sempre, né? Os fariseus já vêm logo criticar ele, porque ele está carregando uma cama, porque era dia de sábado e dia de sábado não se poderia fazer nada. Eles eram os santos da época. Eles não faziam, eles levavam a lei ali no pé. Era a lei, né? Se houvesse uma pessoa morrendo em dia de sábado, eles não curavam. É como certas seitas que tem por aí, né? A Testemunha de Jeová, por exemplo, que não doa sangue a ninguém. Se um filho estiver morrendo precisando de sangue, o filho morre. Se for um dia de sábado, não. Aliás, eu acredito que em dia nenhum. Me parece, se eu não estou enganada, parece que em dia nenhum eles doam sangue. É pecado doar sangue para as pessoas. Eu conheço pessoas que morreram. Pessoas que morreram por falta de sangue da família, né? Porque era dessa religião, ou seja, dessa seita, né? Que isso é uma seita. E a gente vê que o homem representa a conversão. Esse homem verdadeiramente dentro do seu coração estava pedindo socorro, ele já estava perdoando tudo que ele tinha ali, né? Pedia misericórdia a Deus para que chegasse alguém e no momento certo jogasse ele naquela piscina porque ele fosse curado. E tá aí. Ele não precisou que ninguém chegasse. O próprio Jesus veio em pessoa e o curou, né? E hoje a gente precisa abrir o nosso coração ao perdão, ver como é que está a nossa alma, fazer um exame de consciência, né? Na internet você vê muito, se você colocar exame de consciência, você vai lá que você vai ver cada tipo de pecado que a gente comete que a gente nem imagina. E ali você rever a sua vida, você ir pedir perdão a Deus, recomeçar, tirar do seu coração, pedir mas eu não consigo perdoar, não consigo, o perdão é uma coisa muito difícil. Faça uma experiência de orar por essa pessoa todas as noites, coloque essa pessoa na sua oração todas as noites. Se você tiver uma foto da pessoa, coloque essa foto dentro da Bíblia e peça por essa pessoa todos os dias. Que Deus tenha misericórdia dela, né? Que Deus transforme o coração dela também. Eu não dou um mês,
para você não sentir mais raiva, rancor, ressentimento de ninguém. E aí talvez você possa ganhar os favores de Deus e ser curada fisicamente aos olhos de todos. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.